Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Continuando o vídeo passado que eu contei pra vocês que eu passei em psicologia no UFC pro segundo semestre de 2026, hoje eu trouxe 4 dicas, 4 hábitos que me fizeram passar no vestibular com 730 de média pelo Enem, ok? O primeiro deles é planejamento semanal. Eu usava o cursinho do Ferreto, mas eu não fazia nenhum tipo de planejamento pelo Ferreto. Não usava nenhum dos que eles disponibilizam, eu fazia o meu próprio. Seguia só mais ou menos como eles colocavam cada matéria. Por exemplo, química básica, depois ia para estequiometria, soluções, só seguia a ordem que eles colocavam, mas quais matérias eu ia ver em cada dia, por quantas horas, quais matérias eu tinha que priorizar e por quê, tudo era eu que montava, e quantas horas de aula eu ia ver, quantas questões, tudo era eu. Todo domingo eu sentava, abria meu caderninho e via. Pronto, separei quais dias da semana eu vou ver cada matéria, quantas horas eu vou poder estudar. Ok, o que eu vou ver daquela matéria? Eu abri o Ferreto, ia lá, procurava qual era a ordem que eu estava seguindo e via. Bom, na segunda eu tenho que ver matemática e biologia. Eu tenho 4 horas para estudar, 2 horas para cada matéria. Então, hoje eu ia ver 1 hora de aula de matemática e fazer 1 hora de questões. Nessa 1 hora de matemática, vendo videoaula, eu não necessariamente só via uma das videoaulas que tinha. Eu podia ver 2, 3, porque eu via bem acelerado, e aí eu ia ter que fazer mais ou menos de 20 a 30 questões para matemática. E depois eu fazia a mesma coisa com biologia depois de um intervalo. E seguia isso por todas as matérias. Segunda dica, não negligencie o básico. Ah, mas esse conteúdo é de fundamental. Revise, pelo menos com questões. Porque o Enem, se vocês ainda são muitos novos nessa questão de vestibular, o Enem, ele tem a questão do TRI, que é questões mais fáceis, valem mais do que questões difíceis. E muda muito, gente. Às vezes uma pessoa, ela tira 40 questões e uma pessoa B também tira 40 questões e as pessoas elas têm notas bem diferentes por conta dessa questão de uma acertar mais questões fáceis do que a outra. Então, eu não negligenciaria o básico. Eu estudei matemática básica muito, porque praticamente metade da prova é isso, e mesmo nas questões difíceis, você precisa ter o básico bem consolidado. Estude o básico mesmo por questões. Terceira, faça revisão espaçada. Eu usava o Anki e eu também programava minhas revisões para serem... vi um conteúdo hoje, na próxima semana vou rever ele também com questões, se eu sentir necessidade com teoria, daqui a 15 dias vou ver também, de novo, com questões, se precisar com teoria, daqui a um mês, normalmente eu não fazia esse, mas é bom fazer, daqui a um mês, fazer questões de novo, se precisar com teoria, e daqui a 3 meses. Seguia sempre essa ordenzinha, normalmente eu só não fazia o do um mês. O Anki, eu já fiz vídeo aqui para vocês de como usar ele, como eu utilizava e como ele me ajudou nesse processo. O Anki, ele é um aplicativo de flashcards que você, literalmente, tem uma frente do flashcard e um verso. Normalmente eu utilizava ele para colocar questões que eu tinha errado ou teorias que eu achava muito difícil de aprender ou de decorar. Normalmente biologia, biologia eu tinha muita coisa no Anki, porque são muitos conceitos pequenininhos que você precisa lembrar, que são cobrados nas questões. Então, use o Anki, se não usar, programe as revisões. Eu indicaria para vocês fazerem uma tabela. Por exemplo, nessa semana eu vi esses assuntos. Quando é que eu tenho que rever eles? E aí ter a data certinha de quando você vai rever e sempre ficar visitando essa tabela para saber quando você tem que revisar cada coisa. Às vezes caía de eu revisar 2 assuntos antes de ver o conteúdo verdadeiro daquele dia de biologia, por exemplo. Mas isso para mim me ajudava muito porque a maioria das coisas elas são progressivas. Se você revisou o básico, você vai com certeza evoluindo de pouquinho em pouquinho e conseguir ir pro avançado. Quarta coisa, reconheça suas conquistas.
Acertou uma questão de um conteúdo que nunca tinha conseguido entender? Parabéns. Conseguiu passar para a segunda fase de uma prova? Muito bem, parabéns, reconheça. Não é sobre só reconhecer os seus desafios, porque, gente, o processo de vestibular ele já é muito complicado. Você não pode enaltecer demais o que você conquistou e também não pode, tipo, eu fiz o mínimo, porque isso vai acabar te desmotivando. E a gente sabe como motivação, por mais que seja chato falar sobre isso, motivação também é importante. A gente precisa sim estar no processo de vestibular pela disciplina e pela sua consideração com você mesmo para poder conseguir o seu sonho, com a sua dedicação. Mas motivação ela também é importante. Conseguiu acertar uma questão de uma matéria que nunca tinha conseguido acertar? Conseguiu entender um conteúdo? Muito bem, parabéns. Agora, respira um pouco e vamos para a próxima. E é isso, gente. Esses são os 4 pilares que eu tive na minha aprovação do vestibular. Se eu pudesse dar mais uma dica para vocês, eu diria: faça questões das provas antigas. E também não se prenda a só o seu vestibular do Enem. Tente também fazer questões de vestibulares tradicionais e, se puder, estude para vestibulares tradicionais e tente as vagas. Porque, gente, cada vez mais o Enem, ele tá sendo uma corda bamba de que você se esforça, se esforça, se esforça e no fim você não é reconhecido por conta do TRI e também por todas essas questões que está acontecendo com o Enem nesses últimos tempos e com o SISU. Pessoas de anos passados conseguindo usar as notas. Por que isso desclassifica a pessoa? Porque, gente, por exemplo, ano passado, ano retrasado, 2024, o TRI tinha sido melhor, a correção da redação tinha sido melhor. E aí uma pessoa que tem um TRI melhor, com a correção de redação melhor, tá concorrendo com alguém desse ano. É um pouco injusto, né? Então, vestibulares tradicionais realmente não tem essa questão. Acertou a questão, acertou, pronto. Uma pessoa que acerta 60 questões e a outra que acerta 60 questões tem a mesma pontuação. Não como é que eu posso explicar? Não tem essa balança do Enem, sabe? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!